bem-vindos a mais um episódio do podcast, diretamente aqui do 8º Congresso Body on Top. Então, esse é o Botcast e agora eu estou muito bem acompanhada. Kaori, você está preparada para o nosso episódio? Olha, eu tô aqui emocionada com tudo isso que está acontecendo com a Jaysis no Brasil. Seja muito bem-vinda. Pelo convite. É isso aí, daqui a pouco eu quero saber tudo da empresa, quero saber da sede dela aqui no Brasil, quero saber das tecnologias coreanas, porque se é da Coreia, minha amiga, deve deixar a pele, aqueles 12 passes coreanos já vem na máquina, não é? Já vem na máquina. Tenho aqui ao meu lado também Dr. Ivo, que também vai falar sobre essa tecnologia que é novidade aqui no Brasil, e a doutora Isabelle, que é uma especialista em radiofrequência monopolar. Gente do céu, falando nisso, a radiofrequência monopolar é que o público leigo, às vezes, não tem uma ideia da mágica que essa tecnologia faz no nosso rosto, não é? Até mesmo no corporal. O Body on Top está aqui para falar de procedimentos corporais, mas é uma tecnologia que vai para o corpo inteiro, né? Kaori, fala um pouquinho da empresa da Jaysis, quando que ela chegou no Brasil, qual que é a especialidade da empresa, é só da área dermatológica? Claro. Então, assim, Lu, a Jaysis Medical Brasil é uma empresa coreana já está há bastante tempo fora na Coreia, está em 70 países, inclusive. Maior admirador por uma máquina que é coreana é o Japão. Olha, tô aqui até assim, ó, emocionada. Beijing, Brasil, Coreia, Japão, porque assim, além de ser tecnologias de ponta, são tecnologias com estudos. Que a gente científicos, né? Acho que antes de lançar uma tecnologia como essa, por exemplo, tem que ter muito estudo científico, Imagina você que para eu atender médicos assim, ó, que me cobram bastante, porque é uma tecnologia de ponta, é uma tecnologia que tem um valor agregado, só que como que eu provo para eles o que eu tô falando, né? Então, assim, ter uma tecnologia que tem estudos é importante para vocês, né, doutor? Com certeza. Com certeza. Sejam bem-vindos. Eu falei, vocês nem puderam falar oi, Lu, tudo bom? Oi, Lu, tudo bom? Olá, Lu. Doutor, eu quero saber um pouco mais sobre você também, saber quando que você entrou na medicina, quantos anos, por que que você escolheu a dermatologia ou foi a dermatologia que te escolheu? Vamos lá. Então, meu nome é Ivo, entrei na faculdade em 2013, lá na USP, né, me formei já há algum tempinho, fiz residência na Unifesp e agora estou formado, né, sou assistente lá na Unifesp, né, na parte de cirurgia, e agora também estou fazendo algumas especializações em cirurgia micrográfica de mostra, tudo, mas mexo bastante com tecnologia, é uma coisa que me encanta muito, né? me encanta muito. Por quê? Né? Porque ela consegue dar muitos benefícios para o paciente, né? O paciente consegue se sentir bem. Eu lembro que eu decidi ser dermatologista no meu estágio de dermatologia, lá no HC, num dia em que tinha uma paciente que a gente foi, ela tinha uma doença autoimune, e a gente foi fazer uma lipoenxertia nela. E fizemos essa lipoenxertia e ela, na hora que ela acordou, ela começou a chorar, falando, eu tô linda, eu posso sair de casa. Então foi aquele momento que eu falei... É essa área que eu quero. Ela tinha uma esclerodermia, né, em golpe de sabre, e falou que poderia sair de casa. Ali então foi o momento que eu falei... esquerdo e falou, eu ia ser um urologista antes, né? Eu ia ser ortopedista. Não, e aqui, olha que bacana, eles estavam confessando aqui nos bastidores, né, Kaori, que não me deixa mentir, graças a Deus ela está aqui do meu lado, que eles jogaram juntos, fizeram parte do atletismo juntos. A gente estudou juntos, eu sou veterana dele. Ah, você que pichou ele. Não, coitado, eu tratei bem você. Fala que eu tratei bem, né? Você sabe que assim, é tão interessante isso, o doutor Ivo estava me contando, né? Que a doutora Isabelle, com essa carinha nova que gente, ela tem, 12 anos. ela é uma referência para ele em questões de tecnologia. Ele, inclusive, ele liga para ela, então por isso que para pegar ela, como dicas. radiofrequência monopolar, conhecedora que já está há 1 ano trabalhando com isso, inclusive isso é muito interessante. Ele falou com ela
antes, falou, o que você acha, né? Mas eu acho que não é nem dessa pelo parte. veterano ou não, eu acho que é pela troca, né? Pela confiança mesmo, né? Pela confiança, A Isabela é né? uma pessoa Recebo que muitas realmente me... ligações. A Bela é uma Doutora, pessoa que eu confio realmente. Agora me conta sobre você, sobre quando você decidiu se tornar médica. Hoje em dia, minha especialidade maior realmente são as tecnologias. Então, eu fiz medicina na USP junto com o Ivo, né? Eu fiz só um pouco antes, né? Um pouquinho mais velha. Não vamos falar De idade, não, aqui a gente não entrega. Mas eu sou nova, tá bom. Mas eu fiz faculdade de medicina na USP, fiz residência lá também. E aí depois eu fui trabalhar na área de cabelos, na verdade, fiz tricologia no HSPM, fui preceptora de lá, de Mogi. E aí depois eu entrei na cosmetria, na parte de laser e cosmetria do HC mesmo. E aí, assim, eu inicialmente só queria fazer doenças. Eu não queria fazer nada de Mas estética. antigamente a dermatologia era conhecida como médico da doença. Você ia para o dermatologista para uma pinta, para uma acne, por uma coisa mais, não pela estética. Exato. Né? E eu, na minha formação toda, assim, é uma residência difícil de entrar, tudo, né? Eu falei assim, não, vou trabalhar com doença, não quero trabalhar com estética, eu não queria de jeito nenhum. Mas aí a gente vai envelhecendo, os familiares vão envelhecendo, os amigos, os parentes, aí você quer fazer aquilo direito, né? E eu tinha uma linha sempre que foi muito, que hoje em dia é uma coisa que está em alta, que é essa beleza natural, o envelhecimento, o gerenciamento do envelhecimento de uma forma bem natural, né? Que hoje é uma tendência, mas antes não era. Não, então, na época que eu escolhi... Todo mundo com a cara igual. Todo mundo bem verdade. preenchidinho. Então, foi uma coisa que eu falei assim, beleza, eu não gosto disso, quero ir para uma outra, eu quero embelezar, eu quero gerenciar, ninguém quer ficar caído, ninguém, por mais tranquilo que a pessoa seja, ninguém quer ficar caído, né? Esse caído ninguém quer. Então, como eu posso fazer isso de uma forma mais elegante, mais natural, que não mude as características da pessoa, porque eu sou a favor de não de um padrão de beleza. A pessoa tem o padrão dela e a gente pode melhorar, né? E voltar um pouquinho no tempo dela mesma, só que do jeito que ela se reconhece, que psicologicamente nós nos reconhecemos em torno de 25 anos, né? Você quando tiver 60, você lembra do quê? Lembra quando você tinha 25, né? Então, como a gente se aproximar e fazer essa conexão psíquica com o que a gente está vendo fisicamente. E as tecnologias são exatamente isso, né? Muito bacana. Esse caminho, né? Da regeneração tecidual. Doutora, e a radiofrequência, a gente, eu não sou médica, eu acho que muitas pessoas que nos assistem sabem disso, eu sei da radiofrequência que ela é uma tecnologia responsável pela retração de pele, pelo lifting, né? A gente às vezes emagreceu demais e tem aquela sobra de pele. Quando que você entrou para essa especialização? Porque hoje você é um nome muito bem requisitado quando o assunto é radiofrequência monopolar. É isso. Então, a radiofrequência monopolar, apesar de, assim, agora ela teve um boom, mas isso não é uma novidade, né? Não. Então, é uma tecnologia extremamente estudada e consagrada para tratamento de flacidez por um aquecimento global da pele. E tem várias formas de você entregar essa radiofrequência monopolar. Então, você pode ter ponteiras de formatos, tamanhos e potências diferentes, de forma que você precise de mais ou menos sessões. Então, o que mudou das tecnologias novas, na verdade, é igual tecnologia, tipo TV. O que muda? A entrega, o jeito como você entrega, a experiência do paciente. E é a mesma coisa do que está acontecendo no resto das tecnologias, é o que está acontecendo na radiofrequência monopolar também. Então, hoje a gente fala em potência maior, em número de sessões menor, mais conforto e mais segurança para o paciente. Então, isso que mudou, porque isso não é uma tecnologia nova, é muito antiga e muito bem estudada, só que o como a gente faz isso que é uma novidade, e isso é ótimo para os pacientes. Eu vejo isso como uma coisa muito boa, e eu acho muito benéfico terem várias marcas e competição, porque isso favorece quem? O paciente, porque agora a gente tem acesso a coisas melhores. Doutora, acho que a questão mesmo de você hoje ter muitas pessoas com acesso a esse tipo de tratamento e que tem que trabalhar no dia seguinte, da radiofrequência monopolar, não ter essa questão de downtime. Downtime é a palavra do momento. Exato, né? porque assim, ninguém quer ficar muito marcado. É porque Apesar senão da- passa a da- ser uma tem tempo pra isso, né? dermatologista invasiva, né? Que é o ablativo, que você não podia sair de casa, que você ficava com o rosto super... Emaciado, Exatamente. né, inchado. Agora a gente pode fazer uma radiofrequência e voltar Caramba e Bela. e ir para o hospital. Sem fazer aqui, ó, né, a Bela. Doutora, mas você falou um detalhe que me chamou a atenção. É a maneira que faz, é a maneira que aplica. Mesmo sendo uma tecnologia,
Na verdade, os equipamentos disponíveis no mercado evoluíram. Ou Certo. seja, eles têm uma potência mais alta, eles têm um tipo de resfriamento mais moderno, eles têm mecanismos de reduzir a dor do paciente, isso aumentando conforto e segurança. Então, a tecnologia radiofrequência monopolar não Melhorou. é novidade, mas ela evoluiu. Tá. Não, eu te pergunto pelo seguinte aspecto, porque, por exemplo, quando a gente vai num dermato e ele vai aplicar o Botox, todo mundo aplica o mesmo produto. Só que dizem que quem está aplicando faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O produto é igual, mas a mão é diferente. Na radiofrequência também? Certamente, Tá. certamente. Todas as tecnologias, no geral, elas são muito operador dependente. É que nem quando as pessoas falam de ultrassom, né? Tipo assim, vou fazer um ultrassom de uma tireoide. Aí você faz um médico, aí o outro médico fala, não tá bom, eu quero o outro porque não mostrou o que eu precisava. Em tecnologia de tratamento de estético, não é a mesma coisa. Então, existem técnicas, formas de aplicar, parâmetros, e, na verdade, assim, eu acho que a técnica a gente consegue passar entre colegas. O mais difícil, eu acho que é o raciocínio. Então, a aplicação em si, eu acho que é uma coisa que a gente consegue, com certa facilidade, ter uma reprodutibilidade, no sentido, eu quero ensinar um residente, eu consigo? Consigo. Agora, fazer ele pensar a tecnologia na melhor forma de aplicação, com personalização para cada paciente, de forma, por exemplo, a Kaori tem um tipo de rosto que é um pouquinho mais cheinho. Você tem uma pele totalmente diferente. A gente tem que adaptar. Fora que eu sou mais velha que ela. Mas você sabe que essa parte que a doutora entrou é muito importante, né? A radiofrequência monopolar, a gente já ouviu falar de multipolares, bipolares, tudo isso não é realmente uma novidade para quem já trabalha com tecnologia há muito tempo. Mas quando a gente traz tecnologia, por exemplo, a Jayce está trazendo uma tecnologia que chama Density. Calma, você está furando desculpa, eu ia colocar essa novidade para todo mundo. Não está se aguentando, Kaori. Gente, tira a Kaori daqui. Quando a doutora falou, né, de uma questão Não, de trazer uma sim, novidade, é a técnica, é muito né? importante. A técnica também tem que existir. Tem que existir técnica, tem que existir pessoas capacitadas. A Jayce se preocupa muito com isso. Então, assim, a gente vende para médicos, não. Eu sou fisioterapeuta de formação, tenho muito orgulho disso, também trabalhei UTI e tudo mais, mas, assim, a Jayce é uma empresa que trabalha com tecnologias voltadas para médicos, tá? Então, assim, a gente trouxe uma novidade no mercado, que é isso que eu estou falando para a doutora Isabelle agora nesse momento, que é uma tecnologia que, além de trazer uma radiofrequência monopolar, ela também traz tecnologias de radiofrequência monopolar mais bipolar, e peguei Pronto, spoiler, ela toda contou contei tudo. Ah, Ela tá ansiosa. ansiosa. eu vou confessar que eu também estou aqui falando, eu quero falar. Mas por que que eu ia pedir para esperar? Porque eu quero que você me conte Entendi. dessa tecnologia. Eu vou fazer melhor, então. Então, Já que eu te atravessei, o doutor, Não, atravessou, vou deixar imagina. o doutor Ivo contar, porque assim, o doutor Ivo, ele teve a oportunidade de conhecer a tecnologia aqui no Brasil. Inclusive, ele tirou várias dúvidas com as coreanas que estiveram aqui com ele. Maravilhoso, hein? E até por Tive que isso que eu... abusar do meu inglês ali, porque E foi até difícil. por isso, foi maravilhoso. Mas assim, até por isso eu trouxe ele para conversar aqui com a doutora Isabelle também, porque assim, eu falei, gente, Uma dois troca de experiência maravilhosa. Dois crânios vão falar melhor do que eu, Então, né? fale você dessa tecnologia que hoje você também representa da aula, e eu quero saber Perfeito. tudo. Vamos lá. Porque agora vai ser o quê? Titãs aqui. Titãs, vixe, não, vai ser Titãs. Bora. Porque, né, então, vamos lá, né? Sim, sim. Então, em primeiro lugar, eu concordo com o que a Beli estava falando, né? Realmente, você saber aplicar uma coisa muito importante, né? Então, como você fazer, né? Você tem que saber muito de anatomia, onde você pode fazer, onde está passando os nervos, onde estão passando os tendões, o tipo de rosto do paciente, né? Se o paciente tem um rosto mais oleoso, ele vai Não é pegar uma diferente a fórmula radiofrequência, mágica, se né? ele vai pegar, né? Se ele é mais pesado, tudo, então isso é realmente bem importante. Porque às vezes você vai fazer de um jeito que pode não deixar o lifting no meu rosto, né? Não existe uma fórmula Isso, porque, mágica. inclusive, dentro do seu próprio rosto, existem áreas que são diferentes entre si. Exatamente. A sua pele da sua testa é diferente da pele do seu malar, que é Exatamente. diferente do pé do seu mento. Exatamente. Então, isso daí tudo muda muito.
né? Agora me fala como que você conheceu essa tecnologia Vamos se lá. antes E aí eu vou fazer já tinha essa experiência com radiofrequência. Então vamos lá. Então, né, a Kaori já falou pra gente aqui do Tá Density, vendo? né? Kaori. Density, o pessoal da empresa realmente está muito feliz, porque é uma tecnologia muito promissora. Então, qual que é a ideia dessa radiofrequência? É uma radiofrequência que ela tem, você pode ter a ponteira só monopolar, mas você tem a ponteira high. A ponteira high, o que ela faz? Ela tem disparos. Primeiro ela faz um cooling, né, da região, ela faz uma bioimpedância antes de cada disparo, para você Caramba. conseguir dar aquela energia de uma forma que o tecido consiga absorver, né? A Então, potência também difere nesse momento. ela dá um ajuste, Dá um exatamente, ajuste. ela faz um resfriamento para conseguir fazer aquela bioimpedância para conseguir dar o disparo que ela quer. Aham. Inclusive, na própria ponteira, você consegue visualizar a temperatura. Por exemplo, você coloca a ponteira Exato. aqui, ela tem até uma temperatura diferente da testa. É porque a gente, Ele como mostra paciente, o- a gente tem medo, viu? Então, ele mostra Ele ele tem um termômetro na próprio negócio. Você consegue ver a temperatura subindo, né? Que Descendo, máximo. subindo, voltando ao normal. Nossa, isso Então, deixa isso aí você muito mais confiante muito mais seguro, também, né? Para você e para o paciente sempre, lógico, né? lógico. E aí ele faz esse cooling, faz a bioimpedância do local, dá um disparo monopolar, né? Na facial e porque também tem a ponteira para pálpebras, né? Aham. E na corporal ela vai fazer 4 disparos de monopolar, né? Então são 4 plaquinhas de monopolar e depois ela dá um disparo de bipolar no local. Uhum. Então qual que é a ideia por trás disso, né? Exatamente você fazer o quê? Primeiro a monopolar, né? Você faz um aquecimento da pele e fazendo o aquecimento da pele você prepara para aquela bipolar fazer um disparo ali e conseguir fazer um tightening melhor na pele. Então você tem um efeito imediato, né, para o paciente com o bipolar. Já quero Então, saber. o paciente já sai da sala com um efeito, mas você ainda tem o efeito da monopolar, que vai se estender ali durante E aí alguns vai meses. aquele estímulo de colágeno que vai Exatamente. trabalhando ali Uhum. alguns meses, né? Exatamente. E Máximo. os estudos mostraram, né, todas as fotos, né, eu fiz na minha pálpebra também faz uma Não, semana. eu já quero fazer uma pálpebra. Onde eu vou fazer? Isso. Precisa de paciente modelo? Feito não feito. Então, Aí a gente estava no pré-bote ontem, né? Aí uma das médicas que estava assistindo assim falou: não, mas espera aí, isso daqui é foto de antes e depois, imediato. Deixa eu ver como você tá. E tirou o óculos faz dele. uma semana ainda está sustentado a resposta do bipolar ali. Tirou simulado, o óculos dele e falou assim: é verdade, melhorou muito. Mas Então, aonde eu escrevo para fazer de modelo? Tem o estante da James lá embaixo. Que horas que eu vou, doutora? Não pode ser na sua clínica? Pode ser lá na pode. James? Com certeza. Então já tá. Com certeza, Anota na meu clínica- WhatsApp. Anota meu WhatsApp. Mas, Na clínica dos melhores dermatologistas Pronto. do Brasil. pronto. Mas, doutora, e hoje, você aplicando essa nova tecnologia que te tornou um especialista nisso, o impacto com os pacientes? Os pacientes têm gostado bastante, né? Ontem a gente fez lá na clínica doutora Solange, né? Fizemos um braço, né? A região do tríceps, paciente 34 anos, nunca tinha feito nenhum procedimento, né? Mas tinha o músculo do tchau ali bem Ai, que é visível, né? uma coisa na Fizemos nossa vida, viu? e de Eu tô resultado fazendo imediato, tchau e de miss. de resultado imediato teve perda de 1 centímetro de circunferência. Tudo Ela, isso. né? Ela fala, eu mexo o meu braço e tá bem. Vocês mediram? A gente mediu. Mediu. Eu medi para não ter. Pra não ter erro. Na base do deltoide e a mesma pressão, fui eu que medi. Mas, e ela falou, 0 de dor. Né? Exatamente porque ele tem esse efeito de resfriamento muito bom, resfriamento a gás. E assim, realmente não tem. Eu sei que você vai falar. Efeito Cinderela. Gente, É, assim, Cinderela, tá aqui sempre, comigo, né? eu vou mostrar pra vocês na nossa edição, eu vou você manda pra mim? Meu Deus do... Olha, Isso aqui no primeiro, isso é ontem, uma- Eu não sei qual foto que você tá Sim, mostrando. A foto do antes e depois. A do braço. ontem. As radiofrequências monopolares. Gente, eu quero no fazer no geral, corpo inteiro isso. Ficou bem bom. Não, então, mas isso que a doutora Isabelle até vai falar, que eu vou deixar você falar. Caori. Assim, ela realmente, a radiofrequência bem feita, ela vai dar essa contração e essa retração de pele e o estímulo momentâneo vai ser sempre muito lindo.
Tô certa, doutora? Exato. O que é legal? O que é legal que a gente tem percebido nesse tempo que a gente está com density no Brasil? O que os próprios médicos estão falando pra gente o que eles estão percebendo é que por ela ter uma monopolar com uma bipolar, ela está dando uma longevidade desse tratamento. A gente está notando que esse efeito Cinderela pelo menos dura por mais tempo. E a gente consegue trabalhar muito bem na parte de epiderme, né, doutor? Porque principalmente ela está fazendo um trabalho mais superficial, né, com isso. Pode falar, doutora. Como que funciona essa radiofrequência? Então, a radiofrequência monopolar, aqui nesse caso, todas as novas, elas trabalham em 6,78 MHz, né? Que é teoricamente uma frequência que ficaria mais superficial, mas esse não é um único parâmetro. Isso é uma coisa que eu sempre falo para os médicos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque todas as tecnologias, você sempre tem que avaliar vários parâmetros simultaneamente, você não pode avaliar só um. Então, quando a gente fala de 6,78, a gente está falando de uma tecnologia que, teoricamente, ela é mais superficial. Isso significa que ela não pode se aprofundar? Não, porque tem muitos outros parâmetros para a gente avaliar. A potência, o tamanho do spot, se você sobrepõe, se você não sobrepõe, quanto está de resfriamento, qual que é o grau de hidratação, se tem pré-aquecimento ou não tem pré-aquecimento. Então, na verdade, é mais complexo do que simplesmente jogar um 6,78, né? Então, o que a Kaori estava falando, que sim, a gente sempre tem um efeito do... É que nem jogar... Eu gosto de falar esse exemplo para vocês. Se você jogar um bife na panela, ele corre, né? Então, é o efeito da temperatura. Então, quando a gente fala de radiofrequência, a gente está falando em torno de 50 a 55 graus Celsius lá dentro da pele, né? Como a gente tem esses mecanismos novos de resfriamento, o paciente não vai sentir dor, porque você fala, 55 graus aqui em cima vai doer, né? Mas é lá vai doer embaixo. nada, a gente vai gritar. Exatamente. Por isso que esse resfriamento é tão chave. Tá? Isso é game changer, é o divisor de águas de poder ser feito em maior escala hoje em dia, porque antes não tinha esse resfriamento e as pessoas sofriam muito. Doía pra caramba. Tipo, ai, tá quente. Não, Da tá pessoa parar queimando, vamos parar no meio. Então, antes era assim, agora já com todos esses mecanismos novos de resfriamento, é isso que está permitindo as pessoas conhecerem melhor essa tecnologia, porque antes era muito difícil por conta dessa questão da temperatura. Então, a gente tem a frequência como uma das coisas que a gente tem que pensar, mas não é só isso. Quando a gente fala de monopolar, as radiofrequências, elas dependem de uma alternância de corrente elétrica para você ter a resistência à passagem da corrente elétrica, e isso vai gerar, essa resistência à passagem da corrente gera aquecimento. Quando você tem a monopolar, você tem uma placa distante, então a tendência da radiofrequência é aprofundar, conseguir aprofundar mais do que uma bipolar. Então, quando você usa uma bipolar, ela está um pouco mais superficial, e quando está monopolar, ela é mais profunda, e por isso elas se complementariam. Então, isso que a Kaori está falando é que a máquina deles tem essa sinergia de associar as duas, que seria uma coisa interessante, porque você trabalharia mais superficial, mais profundo. Não que a monopolar não trabalhe também superficial, mas é um plus, né, para esse efeito, talvez mais... Eu não conheço a máquina, tá? Mas talvez as pessoas percebam com mais facilidade inicialmente esse resultado, porque a monopolar, pela literatura, a gente fala de 4 a 6 meses para ver o resultado assim, mais consolidado, porque depende de neocolagênios, isso leva tempo. Eu gosto de falar para os pacientes, colágeno não é miojo, não é lámina, gostaríamos, mas infelizmente não é. Mas quando você usa alguma outra tecnologia que é um pouco mais rápida... Tem que combinar tecnologias ou procedimentos, aí, às vezes, o paciente consegue sentir esse efeito mais rápido, né? Não que com as outras monopolares você não tenha esse efeito também, tá? Eu não conheço o equipamento deles, mas talvez seja um pouco mais rápido. Aí eu precisaria experimentar, a Kaori vai ter que levar lá para eu experimentar. Se você não levar, eu vou ter que ir lá. Eu vou lá dar uma aula. Eu sei, doutora Isabela, é bem técnica, é só para deixar bem tranquilo aqui, o Density ele também tem, né, 6,78 MHz, ele tem 400 watts de potência. Então, é uma máquina extremamente potente, mas é uma máquina extremamente controlada, por ter a impedância, a leitura que o doutor falou. É maravilhoso. Isso é uma coisa que me deixa muito seguro na hora de fazer. Né? Então, a gente fez, o doutor Ivo fez, pacientes, regiões de olhos, não, eu já quero exemplo, fazer, eu tô com 50, ajuda eu. Ó. Inclusive, agora, vou deitar nessa mesa agora. Eu vou deitar aqui, traz a máquina. Os médicos usando um protetor intraocular pode fazer na pálpebra móvel. Então, ai, é uma plétora que você fez questão de falar pro mundo. Pro mundo, outro formato. Eu vou fazer o linearzinho que também é da Chase, pra gente deixar isso aqui, ó. Gente, é o melhor podcast que foi feito. Esse. Mais engraçado. Mas assim, isso é uma verdade, né? A gente está num momento onde
algumas substâncias têm sido muito usadas para emagrecimento, um emagrecimento muito rápido. Nossa, Então, tem as muitas canetinhas, peles que né? são Então, essa radiofrequência vai fazer a maravilhosas. felicidade de quem está usando as canetinhas aí, né? Sim, maravilhosas. Porque Uma boa indicação. rosto e corpo, né? Sim. Isso que as pessoas esquecem, né? E outros lugares que muitas vezes a pessoa até esquece que existe. acomoda ela, mas, por exemplo, o joelho é um lugar que o pessoal, as mulheres reclamam bastante, E a né? parte do Fica às vezes íntimo? braço. A parte do íntimo também? Dá pra fazer também. Rejuvenescimento pele, né, gente? íntimo. É Você só tem que pele, tomar- dá pra tratar. Interessante. Então, Só mas tem que tomar cuidado ah. por ser a região íntima, né? Aquele negócio, né? Você não vai querer queimar aquela paciente Mas tem uma jeito nenhum. retração Tem uma ali retração, você consegue fazer, significativa. sim. Né, para uma pele madura, para quem, Sim. ou até quem já acabou de ter filho, né? É pele, né? Então É. a gente consegue utilizar, mas sempre a atenção é aquilo que a gente estava falando, né? Operador dependente, técnica dependente, né? Uhum. Então a gente tem que avaliar a área anatômica sempre Cuidado. para ter os Por isso que cuidados é sempre necessários. importante consultar alguém Isso, experiente. tem né? que ajustar. Tem que Doutora, deixa eu ajustar. te Não fazer uma compre o aparelho e pergunta. saia É, fazendo saia- a tem que torta ajustar, direito. ajustar. Meu Deus, não, né? Não, Doutora, tem deixa eu te fazer uma treinamento. pergunta. Você, como especialista na radiofrequência monopolar, com todo esse avanço e com tantas tecnologias, como você mesma disse, mudou muita coisa em indicação, em protocolos, aumentou, diminuiu? Como é que está esse Ficou mercado mais agora? cômodo para os pacientes, porque antes, assim, as radiofrequências no geral, a gente tinha que fazer muitas sessões, né? Então, para dar um resultado, você precisa de 10 sessões. Então, todo mundo já fez em algum lugar, algum tratamento para abdômen, tinha que fazer, não, aqui tem que fazer 10 sessões. Então, Uma vez por nessas, semana. uma vez É, por semana, tem que fazer muito. Nossa, E aí você fala assim, é muita sessão, né? Então, elas, obviamente, né, têm um custo diferenciado também, mas são menos vezes. Então, você entrega uma quantidade de energia maior num curto espaço de tempo. Isso faz com que você tenha que ir menos vezes para ter o mesmo resultado, né? Então, É bom para o médico e para o paciente, exato, né? exatamente. Então, potencializou a entrega de resultado em pouco tempo. Que tempo, eu acho que hoje é a coisa mais preciosa que a gente Total, e tem. quem mora em São Paulo, então, gente, a gente vive atrasado. É O verdade. resultado, ele mas depende assim, de 3 coisas, né? Mas essa questão que a doutora falou de tempo e você falou É muito de São Paulo, importante. é importantíssimo. Só que isso a tecnologia trouxe pra gente, né? É. E a radiofrequência monopolar é legal por isso. Porque não tem o tempo É. pensando em calor, frio, você pode fazer todo o ano inteiro. Não, o ano inteiro, né? Não existe Como não igual a cirurgia machuca a plástica, pele, né? não Falou, tem. faça no Não- inverno. Não é um laser ablativo que é o laser do Exatamente. inverno, né? Agora, doutor, você como especialista, então, nessa radiofrequência monopolar e bipolar, mudou também a parte de indicação ou de protocolos? Com certeza, com certeza. Assim, eu acho que a gente continua tendo uma indicação muito parecida com um paciente que usava monopolar. Mas realmente você ter essa experiência, né, de você ter ali aquele disparo que dá um efeito, né, ao longo prazo e ao mesmo tempo você tem essa questão do paciente conseguir, no mesmo disparo, ter essa bipolar e ter um resultado bom na hora, isso é uma coisa que também ajuda bastante, né? Você, acho que a Beli tem a mesma coisa, né? Gente que sai é do o que todo Botox, paciente olhando no quer, espelho né? e falando, Não, eu, não pegou, não pegou. eu fico... A doutora colocou soro em mim. Não, quando eu faço bioestimulador, que nem eu fiz um laser intraoral, né? Pensando aqui já no, né? Não cai não, fica aqui, não vira bulldog não. E eu fico puxando aqui para ver, será que eu vou ter que fazer mais? Eu fico puxando. Então, nós pacientes, a gente vai olhar no espelhinho Com certeza, deitada ali, ó, para é. ver se a gente já está diferente. Mas eu Exatamente. trabalho com médicos que sabem que tem todo o caminho, todo o circuito de uma curvatura do estímulo de colagem com médicos. E quando Imagina a paciente. gente faz a demonstração, o médico também quer ver isso. É lógico, é Né? lógico. Vocês, quando são submetidos ao procedimento, também falam: ai, maravilhoso. Maravilhoso. Já quero, insiste pra mim. Não, eu como leiga, não médica, né? Eu fico impressionada a cada entrevista, a cada podcast, a cada evento que eu tô desse mercado, eu fico impressionada com o número de tecnologias. É assustador para a gente que pensa, de fato, a gente vai ficar cada vez mais jovem, né? É de fato, né? O que a gente fala que a medicina regenerativa hoje é um... Nossa, é é lindo a de coisa, ver, né? Que vai, gente. assim, o que é medicina regenerativa? Exato. Na verdade, ele não tem exatamente uma definição, porque
que é uma área multi-especialidades em que Aham. você tem como propósito restaurar função e estrutura daquilo lá. Então, no caso que a gente está falando aqui é a pele. Então, o que seria regenerativo? Você restaurar a estrutura e a função da pele, entregando um colágeno em maior quantidade e mais organizado com fibras mais paralelas. Não, Então, e isso é sem regeneração. rejeição, né? Porque Exatamente, é é da própria Exatamente. pessoa. Né? Exatamente. Então, muito bom. E sem precisar colocar nada externo. Então, por isso que eu entrei nessa área, que foi a primeira pergunta que você fez. Maravilhosa. Porque Você você sabia voltar... que esse dia ia chegar. É você dar a possibilidade de voltar no tempo com a sua pele. E onde a gente consegue fazer isso em outra parte do corpo? Exatamente. Isso é fantástico, né? Eu acho isso particularmente Não, fantástico. ou do sangue, ou da gordura. Gente, E isso eu falo assim, medicina regenerativa, o problema é que fica parecendo até um charlatanismo. Que você fala Sim, assim, né? Parece, né? voltar na telha, Medicina voltar no tempo. integrativa, Mentira. negócio... É que tem sido usado para outras. Isso, o público leigo, acho que é uma aham. coisa muito interessante de a gente falar. Tem que tomar muito cuidado, porque quando fala medicina regenerativa, medicina integrativa, muitos médicos e muitas pessoas, infelizmente, estão usando por uma coisa que não tem nada a ver, que não é. Que não é o core. Então, existe sim uma medicina regenerativa séria em que você tem a restauração da estrutura e da função daquela pele, e as tecnologias certamente são um carro-chefe nessa capacidade, que a gente tem provas histológicas, provas de todo tipo de jeito, que você comprova que você consegue voltar alguns anos com aquela pele, né? E inclusive reduzindo o risco de câncer de pele, por exemplo. A gente Exatamente. consegue fazer isso com as tecnologias. Exatamente. Então, eu acho, tô O apaixonada por estudo isso. da acho célula tronco é fantástico. muito antigo, né? A gente só não sabia, fora a doutora Exatamente. Isabelle, que já sabia, que a gente ia conseguir ou preencher, ou melhorar o colágeno, ou fazer outros benefícios para a nossa pele. E o resultado depende mas de três assim- coisas, né? A gente precisa de uma boa tecnologia, então isso realmente é uma coisa importante. A gente precisa de uma boa técnica, com um racional de escolha de parâmetros adequado para aquela pessoa, e tem, claro, a responsabilidade do paciente também, né? Então, se toma sol, fuma, bebe, não dorme, só trabalha, vive estressado, obviamente essa pessoa será diferente na sua resposta. Então, para a lascado, gente então. falar o resultado do paciente, a gente precisa dessas três coisas. Um bom equipamento, e por isso todos os médicos ficam estudando muito quais tecnologias estão chegando, e eu não digo que tem uma única só boa, tem Sim, várias coisas boas. Sim. Isso Nossa, é muito bom, impressionante. tem muita coisa boa, só que a gente tem que estudar, e aí a gente tem que aprender que a ter utilizar estudo aquela científico. ferramenta da melhor forma possível para a gente entregar o melhor resultado de forma Não segura. tenta reinventar a roda, né? Tem que estudar, não tem Vocês jeito. sabem não, que, não. assim, eu sei, minha gente, eu sei que o podcast é para radiofrequência monopolar e bipolar, uma monopolar bem feita também. Mas, assim, já que vocês estão falando desse processo de regeneração e tudo mais, A Jesus vai vir com um negócio aí, é isso? Um negocinho. Ah, A gente tem que fazer um outro podcast. vamos. Sabe por quê? E é com os dois também. Tá bom. Eu quero. Você gostou, né? Se a Belle Não quiser, eu porque, quero. assim, não, eu já sabia essa energia deles. Você gostou, né? Eu amo alguém que estude muito, e a energia desse médico, doutor Ivo, pra mim é maravilhosa. Não foi legal aqui? Vai deixar Você vermelho gostou? aqui, pô. Então, assim, a Jayce está trazendo também um outro equipamento chamado Linear Z, que é um HIFU, que também já não é novidade para o Brasil, né? A gente, inclusive, tem boas e excelentes marcas aqui. Mas a Jayce está trazendo algo a mais, que faz a adipogênese, né, doutor? Exatamente. Então, ele isso que eu faz ia- esses estímulos das células tronco através de uma Olá. energia específica, Olá. uma precisão. Também vou levar para você, mas Gente, é uma outra história. Se trouxer aqui, A ó, vou gente vai destrinchar, gravar vou ter que falar tudo. gente, precisamos finalizar, porque a gente fala mais come da cobra. Já Ah, estourou chega. o nosso A resenha aqui tempo. vai longe. Cadê o chazinho? Cadê o shampoo? chazinho? É o O champanhe. champanhe. Ó, próximo, Aí então, eu ia quando falar você for bem. falar dessa tecnologia, você já traz o Vamos champanhe. trazer. Doutor, olha para aquela câmera, mande a sua mensagem final para quem está nos ouvindo ou assistindo sobre a radiofrequência monopolar e bipolar da empresa, que é maravilhosa. Então, pessoal, em primeiro lugar, muito obrigado por me receber aqui, pelo convite, para a Belle, por sempre ser a pessoa que eu me inspiro muito em estudar, sempre estou indo nos congressos com ela, tudo, então é realmente uma pessoa que me inspira bastante. E falar para vocês, né, exatamente para que a Jayce está trazendo essa nova tecnologia, né? É uma tecnologia que já tem mostrado bons resultados, né? Ainda precisam
precisamos de mais, obviamente, estudos, né? Aquele negócio, né? Se você parou de estudar um negócio é porque o negócio foi ultrapassado e ninguém está mais se importando com ele, né? Então, estudos são importantes, mas que os resultados têm sido muito promissores, né? O Density, ele tem um resultado muito legal que tem sido mostrado sustentado conforme vai passando o tempo. E é um procedimento muito confortável para o paciente. Então, assim, eu sou homem, eu sou muito chato com dor. Então, eu fiz a pálpebra e realmente, assim, Não, nada. Já Então, marcou minha consulta. já passou no stand da gente, que a gente... né? Mas fiquem ligados, né? A Jayce veio aí para realmente trazer muitas novidades, né? O pessoal, eu acho que vale a pena todo mundo conhecer, porque é uma tecnologia nova e que tem muito potencial, né? Obviamente a gente precisa de mais estudos, a Belle vai fazer vários, aposto. Vamos ver, eu tenho tempo pra isso, minha gente. Vamos ver, eu tô curiosidade, tenho Mas eu tenho curiosidade de certeza saber, que é um produto sim, que com tem muito certeza. para crescer e crescer para dar resultado e para dar conforto para os pacientes. Doutora, agora é a sua vez, a sua despedida. Muito obrigada, sua mensagem. gente. Adorei o convite. Eu acho que é uma proposta interessante. Eu sou uma entusiasta, como vocês podem ver, eu sou uma entusiasta da tecnologia. Eu sempre gosto de quando a gente tem evoluções. Evoluções são sempre bem-vindas para o paciente, para nós. Nós somos pacientes também, né? A gente quer novidade, mas a gente quer isso com segurança, eficácia, estudo científico, né? Eu acho uma proposta particularmente interessante o fato de associar bipolar com monopolar. Eu tenho curiosidade de saber como que isso funciona na prática, né? Porque a gente que já está há um tempo na tecnologia, a gente sabe que tem muitas coisas que vêm numa teoria muito bonita e aí a gente precisa da experiência na prática para a gente entender. A Cada já falou que vai levar lá para eu conhecer, esperamos para ver. Isso aí. Esse Cenas chama nos para ser próximos paciente capítulos. modelo. Boa, Lu, né? boa. Tá. Já passa seu contato. Isso. Tá, agora, em nome da Jayce, eu queria que você desse a sua mensagem final. E foi um prazer ter você aqui ao meu lado Obrigada, como desculpa pelo- apresentadora. Foi demais, você gostou? Obrigada. Olha, eu tava bem gostei, nervosa, eu gostei. né? Ainda bem Relaxou? que a sua prática de jornalista Não, mas você que me relaxou? acalmou. Não, posso Acabei falar? com a água. Você é falei a aguinha, né? maravilhosa. É, que achei que foi obrigada. Eu gosto de quando a pessoa chega aqui e ela vende a proposta de um jeito que confia, que veste mesmo a camiseta da ideia da empresa. Isso é muito bacana, isso é raro, viu? Mas não é que eu só visto a camiseta da empresa. Talvez eu sou uma pessoa um pouco técnica também, né? Eu gosto muito de fazer uma consultoria ao invés de uma venda. A Jayce tem essa preocupação, né? Então a Jayce tem uma preocupação tanto na venda para o médico ou para o conhecimento dele. Ele não precisa comprar, ele pode saber que a gente existe, saber que tem estudos ali, ele pode estudar, ficar tranquilo quanto a isso. Não tem uma pressão de compra, né? E o mais importante, a gente tem um pós-venda, né? Então a Jayce, ela está sendo desenhada, trazida da Coreia, mas desenhada para o médico brasileiro. Porque nossa pele é diferente do Brasil, nosso Até a nossa, tudo, que né? é asiática, né? Uhum. China, Japão, parece italiana, mas não é italiana, é Não, brasileiro. Não, brasileiro. Então, assim, Judeu. essa miscigenação, e quando vem protocolos de lá, a gente precisa deles mesmo, né? Lógico, né? Só Para que quando aplicar a gente- aqui, né? O mais importante, Lu, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, de muitas tecnologias muito boas, a gente tem um pós-venda. Então, a Jayce está trazendo isso, 7 passos do sucesso, depois também falaremos sobre isso. Ah, então Mas, já assim, marcamos, já vamos isso, fechar o né, gente? próximo. Beijo, tchau. Vou pra gente lá, a gente está esperando vocês. É isso aí, gente. Olha, o podcast passou um pouquinho aí do horário, mas valeu muito a pena, porque foi um bate-papo gostoso, esclarecedor, com muito estudo, com muito, como eu posso dizer, com palavras que com certeza vão impactar no seu dia a dia e vão trazer mais ainda curiosidades para o dia a dia médico ou de paciente. Então, gente, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Lu. E até o próximo episódio. Tchau.